Os desafios e conquistas na educação especial em Mato Grosso do Sul foram destacados pela representante do Fórum Estadual de Entidades de Educação Especial, Hamilton Garay. Quero cumprimentar a mesa, agradecer ao deputado Pedro Kemp pela condução dessa audiência pública, mais uma audiência pública em favor das reivindicações das instituições especializadas, das pessoas com deficiência e suas famílias. Também doutor Irã, do Ministério do Trabalho, doutora Eni, doutora Gisele Thanos, minha colega, companheira de trabalho e de reivindicações e lutas das instituições especializadas do Fórum de Entidades de Educação Especial, Hamilton Garay da Silva, Adriana Baitendorp, também colega de trabalho, coordenadora de Políticas de Educação Especial da Secretaria de Educação, que desenvolve um excelente trabalho, que está aqui substituindo, representando a secretária de Estado de Educação, professora Maria Cecília Amêndola da Mota. Cumprimento também aos senhores deputados, embora não presentes na totalidade. O nosso desejo é que toda a Assembleia Legislativa estivesse aqui conosco. Nós precisamos, deputado Pedro Kemp, do apoio de toda a casa. Já conversamos sobre isso. Mas, da mesma forma, nós cumprimentamos o presidente desta casa, agradecendo a disponibilização deste espaço para o nosso encontro, que é de extrema importância. Também as demais autoridades presentes, autodefensores, pessoas com deficiência da Rede APAE, da Rede Pestalozzi, das demais instituições, do Fórum de Entidades de Educação Especial, Hamilton Garay da Silva, e também as famílias, que são de grande importância para o desenvolvimento do nosso trabalho. Presidentes, diretores, professores, demais técnicos e profissionais que trabalham na educação especial, amigos do trabalho das pessoas com deficiência. Na verdade, a minha fala é uma reprodução até do que já foi dito aqui, por toda a história já contada pelo deputado Pedro Kemp, pela doutora Gisele Thanos, mas eu vou reforçar um pouco, lembrando, primeiramente do Fórum, da importância dele. O Fórum de Entidades de Educação Especial Hamilton Garay da Silva é uma história que não podemos esquecer. Ela partiu da sugestão do doutor Hamilton Garay da Silva, um advogado brilhante que atuou por longos anos na causa da pessoa com deficiência. E nos fez um convite de implantar este fórum, e está aí, dando frutos, trazendo resultados, e é onde nós atuamos. É o momento... O espaço do fórum, ele nos possibilita discutirmos, aprendermos, trocarmos ideias, sugestões e crescermos, não é? No momento em que foi falado aqui essa história que se repete, eu me lembro bem que, na ocasião da audiência pública, que o deputado citou, e que trouxe mais de 1.000 pessoas para reivindicar essa causa, estava em jogo estremecida a educação especial no estado de Mato Grosso do Sul, nosso grande compromisso. A educação especial, embora muitos não entendam assim, é uma modalidade de educação que contribui grandemente para a aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas com deficiência. Na área da educação, conjugado com a atuação técnica especializada das áreas da saúde e da assistência social. E nessa história, nós trabalhamos há muitos anos, né, professora Elisa? E a nossa história, como família e como profissionais, em fevereiro de 2015, nós achamos que estava ameaçada. Porque, naquele momento, nós víamos que estava em jogo, não era o nosso emprego, mas era principalmente uma área que trouxe grandes resultados na vida das pessoas com deficiência, que passaram pelas escolas especiais e até escolas comuns, e conseguiram avançar nos seus estudos. No momento em que não tinha a tecnologia assistiva,
ou a comunicação alternativa e outros mecanismos e tecnologias à disposição do trabalho técnico profissional. E a luta era muito grande, e foi se construindo essa área aos poucos, com a participação de profissionais, com apoio, com a própria participação das pessoas com deficiência, que nos mostravam e nos ensinavam muito quais as suas necessidades e também a parceria de suas famílias. E ao vermos ameaçado a educação especial e até ações da educação inclusiva, que não é uma modalidade, mas é uma carta de princípios e diretrizes, e que não andam separadas, em prol da aprendizagem e desenvolvimento das pessoas com deficiência, nós resolvemos juntar o fórum e irmos em busca de uma solução. Exatamente em fevereiro de 2015, quando as instituições foram chamadas para diminuir o quadro de professores para poder desenvolver um trabalho que estivesse, ou um quantitativo que fosse possível a cedência pelo governo do Estado. Naquela ocasião não se falava se era efetivo ou convocado. E realmente nós corremos muito nessa época. E chamamos o fórum, porque nós entendemos que juntos nós podemos mais. Sozinhos, por exemplo, eu sou da Rede APAE, mas no fórum nós somos uma grande rede de serviço. O Fórum de Educação Especial Hamilton Garay da Silva ele é constituído não só pela APAE Pestalozzi. Se eu me esquecer de alguma, por favor, me ajudem. Mas aqui nós temos a AMA, Associação de Amigos do Autista, que é do Fórum, o Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos, Florivaldo Vargas. Nós temos a Associação de Atendimento às Pessoas com Deficiência, a CPD, não é? A CPD. A Associação Tagarela, a Associação Colibri, a Associação Juliano Varela e a Associação Horizonte. Falta alguma? Tagarela e Horizonte. Se faltar alguma, aí nós temos a Escola Clínica Santa Terezinha também. Mais alguma que eu não falei? Até estamos sentindo falta da Santa Terezinha nas nossas reuniões, tá, Deró? Porque aí essas associações que atendem pessoas com deficiências diversas, nós queremos frisar que o nosso trabalho são com aquelas pessoas com maiores comprometimentos. E seguimos exatamente os determinantes da própria legislação educacional. Atender pessoas, alunos, com necessidades de ajuda e apoio intenso e tão significativo, com adaptações também tão significativas, recursos especializados e tecnologias, que é mais possível ser atendido nas escolas especiais. E isso é lei, que é importante também a gente esclarecer, porque muitas vezes existe uma controvérsia em relação às escolas especiais, que são escolas criadas oficialmente autorizadas pelo Conselho Estadual de Educação para oferecer educação escolar, na modalidade de educação especial, e não substitutiva, porque oferece a educação básica, não deixa de oferecer educação básica, a educação de jovens e adultos e tudo mais. Então, nós entendemos que, ao mexer com a educação especial, nós estávamos mexendo e prejudicando a vida de estudantes, que antes eles não ficavam na educação. É uma luta muito grande, só quem está há muito tempo nessa área para entender por que essa defesa. Nós trouxemos estudantes com deficiência que viviam só sendo atendidos pela área clínica, com toda a sua qualidade, mas uma política pública, uma área de conhecimento, não substitui a outra. Nós atendemos pessoas com deficiência de múltiplas necessidades, que somente com a junção, com a integração da educação, da saúde e da assistência social, é possível nós conseguirmos melhores resultados na aprendizagem e desenvolvimento. Então, essa foi uma das principais preocupações naquele fevereiro de 2015. No momento, nós nos preocupamos muito mais com aqueles estudantes que ficariam sem atendimento ou com menores possibilidades de atendimento, porque reduzir o quadro de professores significa reduzir serviços também.
sem contar com aquilo que a doutora Gisele falou. Até então, nós não tínhamos, porque nós já vivemos na insegurança de não termos cedência de profissionais da saúde, e esses estudantes, eles precisam, preferencialmente, de uma atuação interdisciplinar, ao mesmo tempo, no mesmo espaço e à mesma hora, se possível, eu falo isso por experiência própria, juntamente os professores, os profissionais da área da saúde, fonoaudiólogo, físio, TO, para poder ter um atendimento com melhor qualidade e também da assistência social. Não é somente o professor que dá conta de trabalhar com esse alunado nas escolas especiais. E o que nos preocupou mais ainda é que, até então, naquele período, além dos professores, nós já contávamos com os profissionais, que nós sabemos que não é o ideal, não é o adequado, não é o correto, mas os profissionais da saúde, a única possibilidade que nós tínhamos de contar com eles era convocar para atuarem também na equipe interdisciplinar. E nós deixamos de ter essa possibilidade. Não estamos aqui questionando o certo ou errado das ações do governo do Estado. Eu estou só querendo historiar a nossa dificuldade a partir desse período. E também, na época, nós só contávamos com a educação infantil, porque, ao longo dos anos, a maior cedência era pelo governo do Estado. Isso é bom? Não é bom, porque nós precisamos de uma educação nos estados, nos municípios, de forma partilhada. Nós sabemos que o Estado tem responsabilidades com o ensino fundamental, mas o município tem responsabilidades com a educação infantil. O começo, o início da vida de uma criança tão importante, e também nós vimos, a partir de então, abalado, porque a transição, essa passagem de não poder contar mais com o professor da educação infantil foi outro baque muito importante. As crianças pequenas, que eram atendidas nas estimulações precoces, nós não contávamos mais com esse profissional. E os bebês de 0 a 3 anos, na sua grande necessidade de desenvolvimento ainda em formação, nós tivemos que deixar de fazer esse trabalho em muitos municípios, porque nós não conseguimos nem a parceria com os municípios. E aí, desde então, o que nós estamos fazendo? Nos reunindo, buscando. Tudo começou em fevereiro de 2015, por ação do Fórum. Conseguimos, sim, abrir o diálogo e chamamos o episódio que culminou com a audiência pública em fortalecimento da educação especial, porque nós queríamos deixar muito evidente que nós estávamos buscando fortalecer o direito à educação das pessoas com deficiência. Como eu disse, até então, a educação ela era um pouco afastada dessa realidade. Geralmente, a maior substituição era das outras áreas, e nós precisávamos vir à tona com essa área. E aí aconteceu que a audiência pública, como já foi citado aqui, gerou, depois de um ano praticamente de discussão e estudos, nós levamos várias sugestões de organização, porque uma instituição especializada ela tem especificidades também e necessidades, e nós traçamos um desenho do que seria melhor para uma instituição especializada, junto com todas que fazem parte do fórum, não somente a partir, como eu já disse, das APAES e Pestalozzi, envolvendo um quadro de pessoal que era do administrativo até as áreas de suporte. Mas aí, tudo isso aí foi transformado no termo aditivo número 1 de 2016. A gente pode considerar um avanço, né? De conseguir um termo aditivo, porque, pelo menos a partir de então, de 2016, nós já tínhamos um norte. Eu gostaria nós já tínhamos um norte. Tá? E fomos buscar resolver a questão dos profissionais da saúde com a parte da saúde, educação infantil. Até hoje, nós procuramos resolver com os municípios como é que nós vamos suprir a educação infantil, que é tão importante para a gente, né? Bom, eu sei que, com o termo aditivo, aconteceu que nós não ficamos assim tão sossegados e tão contemplados,
porque as ameaças principais, elas giram em torno de cumprir as cláusulas 6ª e 7ª do termo aditivo, que diz respeito à substituição, embora o governo tenha estendido até 2022 o termo aditivo, a não substituição 100% pela inexistência de professores efetivos concursados, mas nós temos aquela questão de substituir professores em vários municípios, né? Licença. Onde não tem um professor efetivo. E um grande número de municípios não conta com professor efetivo para substituição, e, como já foi dito aqui, destacado, não tem como o aluno não entra de licença, ele não pode deixar de ser atendido, e nós temos que correr atrás. Sem contar também que não basta você pegar um professor para vir, se ele não é capacitado, e se ele não tem um tempo hábil também para ser capacitado. Porque tem todas as especificidades, nós trabalhamos de acordo com as necessidades das pessoas com deficiência. Nós não trabalhamos de acordo com a vaga, porque se nós enxergamos a vaga em primeiro lugar e não a pessoa com deficiência, então o nosso trabalho não está comprometido com a pessoa com deficiência. E o que eu gostaria de destacar é o seguinte: nós temos uma história de mais de 50 anos, e não é à toa que esse trabalho já dura tanto, né? Mais de meio século. Com certeza, uma história que é reconhecida pela sociedade, pelas famílias, pelas pessoas com deficiência. E o nosso objetivo é que esse trabalho ele se atualize, se modernize, ele inove, mas que ele tenha resultado nas pessoas com deficiência. Um dos motivos da nossa preocupação de nós não trabalharmos com defasagens. Tá? E é muito importante que a gente tenha um olhar nisso, na organização. Não basta ter um serviço, ele precisa ter toda uma organização para isso. Entendemos também que o momento que nós vivemos é um momento de grande turbulência, de questões financeiras, econômicas, sociais, mas todas nós, as instituições do Fórum Hamilton Garay da Silva, e eu gostaria de destacar, fazemos parte de uma rede de serviço com atuação expressiva no país, né? As redes, então, assim como a PAI, Pestalozzi e os demais serviços, nós, juntando todas, nós temos mais de 2.200 municípios brasileiros atendidos pela nossa rede. Então, isso não é pouco. E isso é uma resposta do Brasil, que é necessário essa rede ter uma atuação garantida. Em Mato Grosso do Sul, nós temos, por exemplo, pela rede APAI, 63 APAIs criadas, 57 em efetivo funcionamento, nas áreas da saúde, educação, assistência social, e um amplo serviço até de mais de 20.000 atendidos na área da saúde. A gente sabe que não é tão significativo e expressivo, mas se você fizer a conta, porque nós conseguimos atender um grande público, e na área da saúde a gente sabe assim que as especificidades, as equipes, as especialidades, elas cada vez são mais exigentes na vida e na organização dos serviços, não é uma questão tão simples assim. Assim como na assistência social também, que nós temos que cumprir o que determinam as políticas públicas da assistência social e na área educacional. Então, na verdade, é isso, né? Nós queremos e entendemos da importância desse evento, oportuno, inclusive, para nós reunirmos, todos nós, instituições, e fazermos a nossa própria reflexão em cima dos valores que foram acumulados do serviço que nós desenvolvemos, e até na vida das pessoas com deficiência e suas famílias, onde nós temos necessidades que precisam ser atendidas e resolvidas questões importantes, como foram pontuadas aqui. Em relação à questão, por exemplo, da cedência de professores, porque nós não temos recursos próprios para poder ter uma equipe formada, não só professores, mas os profissionais também da área da saúde, da assistência social, porque a educação especial ela é organizada assim, né? Não é só com o professor, e da mesma forma das outras áreas de conhecimento que eu citei também. Nós trabalhamos na implementação das políticas públicas por todo o país, atendendo crianças a partir de 0 anos de idade até o envelhecimento, porque nós cada vez mais criamos programas e buscamos programas como a educação ao longo da vida, que está em estudo,
para evitar que a pessoa com deficiência ela passe uma longa vida na instituição e depois ela não tenha continuidade, quando ainda ela está viva e tem projetos de vida e que precisam ser valorizados. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa busca, essa é a nossa luta. Então, para vocês terem, não é, Mirela, a ideia de que nós trabalhamos também assim pela humanização. E a humanização passa por atender às necessidades básicas e essenciais do ser humano, das pessoas com deficiência que precisam ser ouvidas. No começo eu falei, o movimento de autodefensoria, que hoje é desenvolvido nas APAES e nas associações Pestalozzi, porque a nossa meta é que a pessoa com deficiência e suas famílias, eles assumam o protagonismo diante das políticas públicas. Até que, num futuro bem próximo, essa tribuna seja ocupada por eles, que é de direito, não é? Que nós deixemos de ser a voz e que atendamos aquilo que é reivindicação deles. Nada por nós sem nós. Mais uma vez destacando assim que nós atendemos pessoas com deficiência, que muitos deles não respondem por si, que chegam para a gente trabalhar o desenvolvimento, desde as funções superiores, e que a gente tem que se voltar para a valorização e respeito a todo esse trabalho. Nós também atuamos nos princípios da inclusão social e defendemos a orientação de projetos comprometidos com a qualidade de vida, autonomia, independência pessoal e social. A nossa finalidade é evitar o retrocesso na vida das pessoas com deficiência e que o passado de exclusão ele deixe de ser predominante na vida dessas pessoas também. Nessa lógica é que nós mantemos os nossos programas e que estamos aqui. Por isso é muito importante, mais uma vez, destacar. Precisamos, a todos os presentes, também o nosso chamamento. Continuar contando com o apoio de todos e de cada um, no sentido de conquistarmos valiosas parcerias com os poderes constituídos e com a sociedade. Sem essas parcerias, é muito difícil a gente continuar. Mas nós nunca desistimos e, com certeza, não desistiremos. A causa da pessoa com deficiência diz respeito a todos nós. Juntos, podemos construir um novo cenário social, para que no presente e no futuro, nenhuma pessoa com deficiência sofra pela ausência de medidas necessárias à sua inclusão na sociedade. E são medidas que nós estamos pedindo aqui, deputado. São medidas que nós estamos pedindo, tá, Adriana? Nessa parceria, para que nós possamos ter uma resposta que possam caminhar essas pessoas sem preconceito, estigmas e discriminação. É a grande utopia, mas realmente é a grande necessidade. Respeito, mais oportunidade e dignidade é o que tanto necessito. Diante desse preocupante cenário, reivindicamos a cedência de professores e o repasse dos recursos financeiros do Fundo Fundeb 100%. É o que nós necessitamos ao longo do ano, com regularidade, sem que sofra solução de continuidade, de forma que a manutenção dos serviços seja garantida sem interrupção. Nós não podemos parar durante o ano letivo e dizer que não vamos atender porque não temos dinheiro. Esse é um serviço essencial e é um serviço que não pode parar. Senhores deputados, deputado Pedro Kemp, gostaria de transmitir, precisamos que esta Casa Legislativa debata e aponte soluções legais que contemplem a continuidade da parceria público-privado entre Estado e instituições de educação especial, garantindo que o direito à educação dos estudantes com deficiência seja possibilitado nas escolas especiais e centros educacionais de atendimento educacional especializado. Agradecemos a oportunidade de participarmos desta audiência pública, desejando sucesso aos integrantes do Fórum de Entidade de Educação Especial Hamilton Garay da Silva e demais co-irmãs, aos ilustres parlamentares, ao poder público e autoridades de cujos projetos esperamos respostas às reivindicações aqui debatidas. Grande abraço a todos, grande abraço a Paião.